capacitismo. Este é o tema que nós iremos abordar, muito sério, no programa Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais um ano, 2024, 2025, estamos aí, firmes e fortes. Espero que vocês tenham passado a virada de ano, o Natal, as festas de fim de ano bem, com seus amigos, familiares. E mais um programa, o Papo É. Dessa vez nós vamos falar sobre capacitismo. As suas exemplos, consequências e como devemos combater mais esta situação horrorosa que é praticada na sociedade. Não é muito comum, não é incomum nós vemos pessoas cadeirantes, cegas, surdas, às vezes a pessoa não tem um dos braços, não tem um dos membros inferiores, e ainda assim consegue desempenhar um papel, consegue trabalhar, mas diante da sua deficiência, ela é alvo do capacitismo. Para nós entendermos um pouquinho, capacitismo seja o conceito que você menos conheça em relação a atos discriminatórios, né, de pessoas, de minorias ou de grupos segmentados, caracterizados como segmentos sociais, étnicos, gêneros ou outros, que, independente da quantidade, possuem baixa representação política, social e econômica. Eles também são nomeados minorias e grupos minoritários. Então, se enquadra o capacitismo dentro desta teoria, dentro deste quadro, né, de minorias. Assim como sexismo para com as mulheres, racismo para com as pessoas negras, a homofobia ou transfobia em relação a LGBTQIA+, são conceitos que são amplamente debatidos na pauta nacional e ganham destaque. E isso também acaba entrando no que nós estamos falando hoje. A palavra capacitismo significa discriminação de pessoas com deficiência. Sua tradução para o inglês é abridged. O termo é pautado na construção social de um corpo padrão, sem deficiência, denominado como normal, olha bem, normal, e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. O capacitismo é considerado uma forma de preconceito, comumente vindo de pessoas sem deficiência, que pré-julgam a capacidade e habilidade das pessoas com deficiência com base apenas no que elas acreditam sobre aquela condição. Muitas pessoas não têm conhecimento sobre capacitismo devido à falta de debate pelas pessoas, ou pela população. Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, esse termo, né, que discrimina as pessoas. Pouco se discute hoje em dia sobre o descumprimento da legislação que garante o direito e participação plena da pessoa com deficiência no meio social, na sociedade, onde você e eu vivemos. Este comportamento apenas agrava esta forma de preconceito, pois é uma maneira de perpetuar a crença de que pessoas com deficiências não são capazes de atuar ativamente na sociedade, o que acaba sendo um terrível engodo, mais do que um equívoco, né? Vou dizer que é algo pensado para desclassificar a pessoa simplesmente por ser deficiente. O capacitismo camuflado acontece quando dão uma estrutura de inconsciente, que é a discriminação em razão da deficiência. Muitas pessoas se referem às pessoas com deficiência com um certo heroísmo, ou, em outras palavras, uma supervalorização da realização de tarefas básicas, né, do dia a dia, por exemplo. Então, pessoas capacitistas são aquelas que possuem crenças limitantes a respeito das pessoas com deficiência. Elas julgam de modo que as excluem da sociedade, seja uma roda de conversa ou até mesmo no mercado de trabalho.
Também são considerados capacitistas aquelas pessoas que fazem brincadeiras apontando suas deficiências, ou ainda aquelas frases que se referem às pessoas com deficiência, mas usando alguma deficiência de modo pejorativo. Já no Brasil, existem algumas leis que garantem o direito de pessoas com deficiência e a sua inclusão na sociedade, como é o caso da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que contempla desde a acessibilidade em estabelecimentos comerciais, como também em ambiente digital, na educação e no trabalho, além de punir pessoas e organizações que desrespeitem e agridem pessoas com deficiência. Com os devidos recursos de acessibilidade, a maioria das vezes as pessoas com deficiência conseguem cumprir suas atividades com autonomia e independência. Isso promove sua participação de forma plena na sociedade, incluindo na educação e no mercado de trabalho. Quando esses resultados não são respeitados em nosso país, seja por negligência ou má-fé, também podemos considerar como forma de capacitismo. Em 2016, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que isso é comemorado anualmente, né, no dia 3 de dezembro, um grupo de amigos com deficiências físicas se uniram para criar, né, a hashtag, né, é capacitismo quando, com o objetivo de forçar um debate. A partir de relatos sobre atitudes cotidianas que caracterizaram a lógica capacitista, que a nossa sociedade está acostumada a enxergar, a deficiência como exceção, condição de ser superada ou corrigida, e não como diversidade, valorização e respeito às diferenças. Por exemplo, nós vamos entendendo isso quando você começa a observar situações diárias. Quando você começa, vai para uma rede social, seja qual ela for, e você começa a ver situações vexosas, né, que pessoas deficientes acabam passando, como por exemplo, você diz que todos nós temos alguma deficiência. Quando você diz eu sou normal, te tratam feito criança devido à sua deficiência, mas você já é adulto. Você espera que as pessoas com deficiência tenham sempre algo nobre a ensinar. E eu tenho que falar 1000 coisas sobre minha profissão antes de você realmente começar a acreditar que eu trabalho de verdade. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que é capacitista, que ele tem que se esforçar muito para poder as pessoas observarem a sua capacidade de trabalho, não olhar para a sua limitação física. E existem alguns tipos de capacitistas, né? Segundo o guia anticapacitista, escrito por Iver Barron, um influenciador nordestino, existem 3 tipos de capacitismo em vigor no nosso país. O capacitismo médico. Muitas pessoas referem equivocadamente pessoas com deficiência como se fossem ou estivessem doentes. Isso é chamado de capacitismo médico. O outro é o capacitismo recreativo. Esse termo é utilizado para definir o tipo de capacitismo mais comum entre a sociedade. Se refere àquelas brincadeiras de mau gosto envolvendo deficiências. Depois veio o capacitismo institucional. Esse tipo de capacitismo acontece quando as organizações contratam apenas uma cota de pessoas com deficiência e não as trata com equidade em relação aos colaboradores sem deficiência. Isso também é percebido na falta de acessibilidade presente nesses lugares. Algumas frases capacitistas, né? Muitas pessoas, até mesmo pela falta de conhecimento, para mim é falta de educação mesmo, tá, gente? Vou abrir um parênteses bem grande para falar. Isso para mim é falta de educação. Mas, né, acabam tendo comportamentos e reproduzindo frases capacitistas. Por isso é muito importante buscar informações para que possamos fazer a diferença e quebrar este elo de preconceito. Olha algumas coisas. Fingir demência, dar um João sem braço, não temos braços para fazer tudo isso, dar uma mancada, estar cego ou surdo, estou cego de raiva, mais perdido que cego em tiroteio, para de ser retardado, mudinho ou ceguinho, nem parece que você é uma pessoa com deficiência, você não tem cara de autista, você não tem cara de surdo ou surda,
Seu problema não tem cura? Pensei que você era normal. Apesar de pessoa com deficiência, você parece feliz. A gente só recebe o fardo que consegue carregar. Será que os seus filhos vão nascer normais? Mas como você faz as coisas tendo essa deficiência? Então são frases que nós falamos e ouvimos diariamente, entre outras, que geram uma repartição da sociedade, geram uma ruptura de conhecimento, uma ruptura de humanismo. E mais uma vez abrimos mais uma brecha dentro do universo de preconceitos e vamos jogando as pessoas ali dentro. Quais são as consequências disso? Uma das maiores consequências da exclusão das pessoas com deficiência é que isso as coloca em situação de vulnerabilidade, pois não recebem as mesmas oportunidades de educação e de trabalho. Sem contar que os danos psicológicos e emocionais, já que serem diminuídas, não se sentem pertencentes a uma sociedade. Muitas delas acabam precisando lidar com esses sentimentos sozinhos, falta de acolhimento e compreensão de outras pessoas que não vivenciam isso na pele. Aí fica a pergunta assim pra gente: se existe uma lei que protege, salvaguarda e obriga indústria, instituições, edifícios públicos e privados se adaptarem para pessoas com deficiências, o capacitismo é um crime? A resposta é sim. Está previsto na lei, né, de inclusão, a lei LBI, que eu falei, garante os direitos das pessoas com deficiência e um deles é o respeito. Por isso, atitudes preconceituosas contra pessoas com deficiência podem e devem ser punidas conforme a lei, como foi o caso daquele tal de Léo Lins, comediante que trabalhava no SBT e fez uma piada capacitista que provocou sua demissão, entre outros processos. Como se evita o capacitismo? Para referir a deficiência de uma pessoa, para diminuí-la ou torná-la heroína, é capacitismo. Então, tratar as pessoas com deficiência com equidade, tratar igual a você, igual a mim, igual a todo mundo, e respeito, é contribuir para uma sociedade que mitiga, que tira fora essa linha de querer enquadrar as pessoas em grupos e divisões preconceituosas. Tá? Cuidado com as nossas atitudes. Evitar o capacitismo é necessário para atentar a atitudes, tanto nossas quanto ao nosso redor. Subestimar pessoas com deficiência, não acreditando na sua capacidade de concluir atividades, é capacitista. O mesmo acontece com sua supervalorização quando ela realiza alguma atividade comum do cotidiano com autonomia. É uma pessoa normal. Ela pode não fazer o mesmo serviço que eu faço, que você, o mesmo serviço que nós dois fazemos, que somos pessoas que não somos deficientes, às vezes com a mesma ligeira, às vezes com a mesma pressa, mas ele consegue fazer no tempo dele, no momento dele. Então ele não perde em nada para mim nem para você que não temos nenhum tipo de deficiência. Então nós temos que olhar com respeito, com equidade e defender essas pessoas de piadinhas de mau gosto. É igual as piadinhas de português, piadinhas racistas, piadinhas homofóbicas. Nós temos que defender, porque afinal de contas nós estamos falando de uma pessoa. Se você fosse uma pessoa com deficiência, você gostaria de fazer piadinha com você? Se você fosse negro, índio, estrangeiro, você gostaria que fizesse piada de você? Se você fosse LGBTQIA+, você gostaria que fizesse piada com você? A resposta é óbvio que não. Ninguém gostaria. Mas como nós não estamos na pele do outro, aquilo que não me atinge não me comove. Se não me comove, está tudo certo, está tudo branco. Errado. Pessoas que pensam assim são promovedoras de preconceito. O seu silêncio diante de situações preconceituosas já é um favorecimento e manutenção de mais preconceito na sociedade. Primeiro, é necessário, é fundamental, é claro, para tudo, para toda luta, primeiro buscar informações, consumir conteúdos produzidos por pessoas com deficiências e aprender com quem vive com isso na pele. Além disso, anteriormente listando algumas palavras e expressões que estão enraizadas no vocabulário da sociedade que devem ser extintas da nossa boca, o que eu falei acima, né? Inclusão é lei. Guardem isso, inclusão é lei.
Muitas pessoas não sabem, mas a inclusão social é contemplada pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um conjunto de regulamentos que visam garantir os direitos das pessoas com deficiência, promovendo inclusão e cidadania para todos. Além disso, o quarto artigo diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Veja bem, a lei já coloca, regula todo mundo. Por que regula todo mundo? Porque não existe limitação. A limitação, ela está num dado momento, mas tirando uma pessoa que é mentalmente limitada, que não tem condições de desempenhar quase papel nenhum, uma pessoa que, por exemplo, é mentalmente tem esquizofrenia, tem demência, tem essas doenças mentais que incapacitam você de estar presente no mundo social, essas infelizmente não tem como, porque são dentro da cabeça dessas pessoas que têm esse tipo de doença, essa incapacidade, existem vários universos produzidos pela doença. Então ele não está no mundo real. Ele está com, eu costumo dizer que ele está com a mão direita no mundo real e o resto do corpo no mundo imaginário e cada parte do corpo dele num mundo diferente dentro da própria mente. Então não dá, mas não sendo isso, não sendo esse tipo de doença que incapacita a pessoa totalmente de conviver na sociedade, nós devemos, por obrigação, promover a igualdade para todo mundo, não limitar por isso, independente se você seja uma pessoa com deficiência ou não. Tanto que pede, né, que valorizemos a diversidade. Todas as pessoas são únicas. E que bom que são únicas. Né? A diversidade entre pessoas é o que dá cor, que diverte, que enriquece o nosso mundo. E é isso que nos faz crescer e aprender uns com os outros. Pois a pluralidade, né? Eu falei que o nosso mundo é uma cosmopolização, tá bom, né? Ou seja, aquilo que nos torna diferente do outro nunca deve ser considerado um defeito. Quanto mais pessoas diversas, melhor somos em todos os sentidos. Temos que lutar por isso. Porque senão nós ficamos sempre patinando numa situação de uma existência que não leva a nada, que não produz nada, que não cresce nada, e mantemos sempre essa estrutura, a manutenção dessa estrutura que separa, que divide. No fim das contas, ninguém é melhor do que ninguém. Para tanto, criar e estimular espaços de compartilhamento de experiências para pessoas com deficiências e pessoas que não têm, para conviverem juntos, estar juntos, para poder, sabe, se entrosar e ver que nós somos iguais. Não é porque às vezes um anda numa cadeira de roda e eu ando com as minhas duas pernas, não quer dizer que ele não sente o que eu sinto, que ele não vê o que eu vejo, que ele não passa pelos mesmos problemas que eu passo. E aí eu acabo entendendo e vendo que ele é tão gente quanto eu. Nós precisamos criar também um futuro anticapacitista. O que é isso? O que é criar? Combater. E começa com as nossas palavras. Tirar do nosso vocabulário palavras, piadinhas, qualquer coisa que separa pessoas. Gente, eu costumo falar, me policio para não usar palavras que façam brincadeiras com a raça, com a etnia, com a sexualidade, com a condição social, eu evito. Por quê? Por exemplo, você já viu, você faz arte, essa mãe, que falava isso para mim, né? Já fez negrice aí. Você entendeu quando eu falo já fez negrice? Essa frase está inteiramente ligada, ela é altamente racista. Por quê? Porque negro faz coisa errada, branco não faz. Quem disse? Quem disse? Ah, programa de índio. Quem disse que é um programa de índio? Programa de branco, programa de negro, programa de amarelo, programa de italiano, programa de francês, programa de estadunidense. Um programa. Não é uma exclusividade de coisas ruins. As coisas ruins somos nós que produzimos. E ela não tem cor, ela não tem raça. Ela é feita por pessoas.
Então temos que lutar para mudar essas coisas, né? Não usar mais esses vocabulários. E lutar, quando você encontrar alguém que fale alguma coisa, fala, para com isso. Isso não é legal, isso não é certo. Precisamos conhecer cada vez mais a legislação que exige que as instituições, que os prédios, que as empresas se adaptem às pessoas com deficiência para que elas consigam ir e vir normalmente, como qualquer outra pessoa, em todos os lugares. E principalmente construir um ambiente anticapacitista é, acima de tudo, construir um ambiente onde as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma piadinha perto de nós. Porque vai saber que ele vai ser reprimido, vai ser repreendido com a força e a dureza do nosso caráter, da nossa moralidade. Lembre-se que eu falei para você várias vezes aqui no programa, o papo é que seu sim seja sim, que seu não seja não, qualquer coisa além disso é coisa diabólica. É justamente como situações como essa que eu acabei de falar aqui com vocês, que nos testa. Sim, sim, não, não. Você é contra, você é contra. Você é a favor, você é a favor. Ponto final. Qualquer coisa é diabólico. Por quê? Porque é questão de posicionamento. E o posicionamento mostra caráter. E nós sabemos se a pessoa tem um caráter duvidoso ou não pelos posicionamentos que ela tem, pelas práticas que ela faz, pelo que ela fala, pelo que ela olha, como ela olha as pessoas, como ela julga as pessoas. Nós sabemos se essa pessoa é uma pessoa boa, de bom caráter, ou se ela é uma pessoa de caráter duvidoso ou mau caráter mesmo. Então, tudo isso, mais esse programa, né, mais essa edição, se soma a tantos outros na construção do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós falamos e principalmente do que nós construímos como pessoas e como sociedade. E isso começa dentro de casa. Dentro de casa. Se você tem uma pessoa que é idoso, respeite a pessoa pela pessoa, não porque ela é idosa. Se você tem uma pessoa que é LGBTQI na sua casa, respeite a pessoa pela pessoa. Se você tem uma pessoa com deficiência, respeite a pessoa pela pessoa. E faça-se que em todas as condições, aonde você estiver, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade ou é minoria, que você vê que está sendo de alguma forma oprimida, faça-se valer o direito de dizer: cala a boca, você está errado. Não é melhor do que você. Aliás, esta pessoa é muito melhor do que você, porque ela tem humanidade, coisa que você perdeu há muito tempo. Pessoas preconceituosas perderam a humanidade, se tornam bestas. Então não sejamos nós bestas. Na psicologia, na sociologia, deixa muito claro isso, que quando nós perdemos a nosso ser existir como pessoa e perdemos sociologicamente a identidade social, nós nos tornamos bestas. Não podemos nos tornar bestas. Que aí é um mundo de caos, uma sociedade de caos. Quem sobrevive no mundo de caos? Me fale. Quem consegue sobreviver no mundo de caos? Porque hoje você pode fazer uma brincadeirinha capciosa. Amanhã você é vítima dela. Dessas brincadeirinhas capciosas. Então cabe a cada um de nós lutarmos hoje, amanhã e sempre para que todos sejamos iguais, tratados iguais, respeitados iguais nesta sociedade. Bom, ficando por aqui, me despeço de vocês. Um bom resto de semana. Nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
can't see the end, but we'll see